cara, tem a imagem, gol do Vasco, e o Eric? Torce pelo futebol do Rio, cara. Tem que Comemorou. Comemorei o gol do Vasco contra o Fluminense. E por que eu comemorei aquele gol? Era um jogo que o Campeonato Brasileiro não acabava ali. Porque se o jogo termina Vasco e Fluminense empatado, o Corinthians era campeão brasileiro naquele fim de semana. E ainda tinha mais um fim de semana de campeonato. E eu queria que o campeonato... Clássicos. Exatamente. Eu não queria que o campeonato acabasse. Sim. Esse foi o primeiro ponto. E o segundo ponto, eu tava há 6 meses cobrindo o Vasco. Foi um ano que eu cobri muito o Vasco. Foi o time do Ricardo Gomes, do Cristóvão, quando o Ricardo teve o AVC no jogo, no primeiro turno. E eu sempre fui assim, muito próximo ao Felipe, ao Diego Souza, ao Juninho Pernambucano, ao Dedé. Time, né? Então, assim, o Fernando Praz mesmo era um cara que eu tinha boas resenhas com ele. Era um time, assim, que eu criei uma afinidade com os caras. Eu fiz a campanha, o Alexandre, o Alec Gol. Eu cobri a Copa do Brasil quando o Vasco foi campeão em cima do Coritiba. Então, eu tava, assim, muito perto dos caras. Cara, a gente fez 2 viagens de avião fretado com o Vasco uma vez, que o avião, acho que quebrou o ar-condicionado. A gente tava indo pra Varginha, se eu não me engano, quando o Cruzeiro jogava lá, jogava no estádio do Boa Esporte. Sim. E aí o Vasco jogou um jogo contra o Cruzeiro lá, cara. E aí eu fui no voo do Vasco, saí do Santos Dumont pra ir pra Varginha. Cara, acho que quebrou o ar-condicionado do avião, cara. E o Juninho Pernambucano morre de medo de avião, né, cara? Cara, o avião começou a esquentar, aquele calor, os jogadores tirando a camisa, o Juninho suava de nervoso e de calor, o Felipe tirando camisa, rodando, enfim. Então, assim, tudo isso foi engraçado, assim. Então, eu vi o Felipe começando no futebol, o Pedrinho, enfim. Então, assim, eu criei um carinho pelo time, aquele momento do Vasco, assim. Muitos jogos aí você torce pra aquilo. O Bernardo, maluquinho, que fez o gol, viveu uma fase maravilhosa, né? Foi esse gol, né? Ele fez, não foi? Fez esse gol. Então, assim... Então, pô, achei sensacional. Sabe aquela coisa assim, pô, gol. Foi o último minuto do jogo. Pô, sensacional, eu comemorei o gol. Não é legal, assim, é o certo? Não é o certo. Só que, cara, aconteceu. Eu não vou negar também. Tá ali a imagem, eu não vou ficar, não fiz, tava coçando a cabeça, Não, fiz mesmo e pronto, assim, pronto. Foi isso. E sem maldade nenhuma, sem desrespeito nenhum a ninguém, ao Fluminense, a nada. Ali foi exatamente isso que eu tô te falando, assim, de coração. De levar a decisão pra galera que não lembra os clássicos e ter criado um carinho pelo aquele time. Assim, o Vasco ter a possibilidade de ser campeão brasileiro, eu cobrindo o Vasco, seria legal também. A quantidade de matéria que eu ia conseguir fazer. Profissionalmente, Então, assim, foi isso. Essa é a verdade daquele dia. Bernardo cobra o escanteio, uma cobrança bem aberta, na direção do Romulo, cabeçada pra dentro, Alexandre! Vasco 1-0. O treinador vibrou e cumprimentou o atacante.